Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de direito civil. Hoje nós falaremos sobre os herdeiros necessários, um tema bastante pertinente que a gente vem sempre abordando em nossas aulas, e hoje a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar mais sobre esse tema e, é claro, trazer algumas especificações sobre os herdeiros necessários, tá certo? Bom, para iniciar, peço a vocês que, se vocês não estão em dias com nossas aulas, pausem esse vídeo, voltem nas aulas anteriores, certo? Porque dentro do direito de sucessão, tudo é uma cadeia de conhecimento. Então é necessário que vocês tenham conhecimento do que nós já estudamos, para que a gente não fique perdido quando a gente estiver utilizando alguns termos, tá certo? Então vamos lá. Os herdeiros necessários. Já é de conhecimento de vocês, de todos nós, que os herdeiros necessários, também denominados legitimários ou reservatórios, são os descendentes, sejam eles os filhos, os netos, os bisnetos, e se assim sucessivamente, na linha reta sucessória, os ascendentes, que compreendem pai, avô, bisavô e etc., certo? Sucessível ou não, todo aquele parente em linha reta, como eu falei, todo aquele parente em linha reta, dentro dos descendentes, dentro dos ascendentes, que não foram excluídos, seja por indignidade ou seja pela deserdação, bem como o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, tá certo? Então esses são os rolos dos herdeiros necessários, tá certo? A expressão herdeiro necessária, ela difere do herdeiro legítimo, certo, pessoal? Conforme indica o artigo 1829. Todo herdeiro legítimo, todo herdeiro necessário é herdeiro legítimo. Contudo, nem todo herdeiro legítimo é necessário, tá bom? Então a gente tem que lembrar que todo herdeiro necessário ele é legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo ele é necessário. Então, entende-se por herdeiros necessários aqueles que não podem ser afastados da sucessão pela simples vontade do sucedido, certo? Então se não aquelas hipóteses previstas em lei, como no caso da indignidade e na deserdação, que a gente ainda vai ver, mas que nós abordamos de forma superficial, tá bom? Então, compreendendo que os herdeiros necessários eles não podem ser afastados da sucessão, a gente vai começar a identificar que dentro da sucessão existe o que nós chamamos de legítima, certo? Ou seja, toda pessoa, dentro do seu patrimônio, toda pessoa tem o seu patrimônio dividido em duas partes, que é o que nós chamamos de parte disponível e a parte legítima, tá certo? Então, o patrimônio de todas as pessoas são divididas em duas partes, a parte legítima e a parte disponível, tá certo? Olha, pessoal, como o próprio nome está dizendo, nós temos dentro da parte disponível, é aquela parte em que o autor da herança, o testador, ele pode livremente dispor da forma que ele quiser, tá certo? E dentro da parte necessária, a gente vai entender que necessariamente aquele montante, aquele percentual deverá ser resguardado para os seus herdeiros necessários, tá certo? Entendam só, pessoal, quero que vocês reparem bem na seguinte situação. O que é que na prática acontece? É bastante comum que as pessoas cheguem no cartório para reclamar porque o pai tem 70 anos e está vendendo seus bens e por conta da idade ele não pode. Observe, pessoal, o Código Civil ele não traz nenhuma restrição
ele não traz nenhuma restrição com relação à venda de patrimônio, ou nenhuma restrição com relação à idade que afete a capacidade. Então eu costumo dizer que a pessoa pode ter 100 anos de idade, certo? Se ela tiver com a capacidade, com pleno discernimento do que está fazendo, nada impediria de uma pessoa de 90 anos, de 100 anos, alienar um patrimônio, certo? Então ela pode sair vendendo o seu patrimônio, independentemente da idade, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que compreender. Não é o fato de uma pessoa ter 80 anos, ter 70 anos, ter 60, ter 90, que vai... o simples fato da idade tirar a capacidade de alienação daqueles bens, do seu patrimônio, certo? E é claro, com relação a esse patrimônio, que eu estou falando em alienação, nesse caso aqui na venda, não há impedimento. Então, em regra, aquela pessoa poderia vender 100% do seu patrimônio, certo? 100% do seu patrimônio, sem problema algum. Claro que a gente tem que fazer algumas observações, porque ela não poderia ficar sem nada, né? Principalmente, por exemplo, no caso de doação, quando a gente observa que uma determinada pessoa está doando a totalidade, ou está doando o seu patrimônio ao ponto de ficar sem nada, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma reserva de usufruto vitalício para ela. Então ela pode até doar, certo? O que é que não pode acontecer? Ela não pode doar ao ponto de passar necessidade, de não ter nada. Mas assim, a princípio, o que eu quero que vocês compreendam é que toda pessoa tem a plena civilmente capaz, tem a plena... a gente vai entender aquela capacidade civil e a capacidade genérica, certo? Então, tendo a capacidade civil, a capacidade genérica, sendo proprietário, pode dispor livremente do seu patrimônio em vida, certo, pessoal? Pode dispor livremente de seu patrimônio em vida. Então, o seu pai, ele pode vender o patrimônio, pode vender 100% do seu patrimônio? A princípio, pode. Não há impedimento que o pai de uma determinada pessoa venda 100% do seu patrimônio. Não há impedimento. Acontece o que há, e que muitas vezes existe uma confusão, principalmente para as pessoas que não têm o conhecimento jurídico, claro, é que existe uma restrição à liberdade de testar, certo? Ou seja, embora uma determinada pessoa tenha a liberdade de dispor, ou seja, de alienar 100% do seu patrimônio, existe uma restrição quanto à liberdade de testar, certo? Qual é a restrição? A restrição é quando a gente estiver falando ao desrespeito da legítima, certo? Então, por exemplo, uma determinada pessoa, ela pode alienar, pode vender o seu patrimônio para estranhos, sem problema algum. Mas existe uma restrição quando aquele terceiro, ele vai fazer uma doação, ou melhor, ele vai testar, certo? Porque necessariamente, obrigatoriamente, a legislação protege a legítima, ou seja, resguarda um percentual do patrimônio, certo? Para os herdeiros necessários, tá certo? Bom, vamos falar aqui um pouco mais sobre essa restrição quanto à liberdade de testar. Dispõe o artigo 1846 do Código Civil que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança que constituindo a legítima, certo? Então, lá no artigo 1846, ele está resguardando o direito da legítima. Mas aí eu estou falando de herdeiros, certo? E a gente não fala de herança de vidas, de pessoas vivas, certo? Então, quando a pessoa fala
em atos intervivos ou a alienação interviva entre pessoas vivas, claro, a pessoa pode vender livremente seu patrimônio para estranho, mas através de testamento, ele tem que resguardar a metade da herança, 50% da herança, para os seus herdeiros necessários, tá bom? Aparecem assim, ao lado da expressão herdeiro necessário, os conceitos de legítima e de porção disponível, que estão intimamente ligados, certo? Então a gente vai ter, quando a gente fala de herdeiro necessário, obrigatoriamente a gente vai ter que compreender que cabe aos herdeiros necessários a legítima, certo? Assegurada em lei o seu direito de legítima, que corresponde à metade dos bens do testador, certo? E a outra metade, aquele testador ele pode dispor livremente da forma que lhe convir, certo? Então ele pode fazer, ele resguarda metade do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários, certo? A chamada legítima, e a outra metade do seu patrimônio ele poderia dispor livremente da forma que lhe convém, certo? Se não existe descendente, ascendente ou cônjuge, ou seja, na hipótese de não haver herdeiros necessários, o testador ele vai desfrutar de plena liberdade sobre o seu patrimônio, certo? Ele pode transmitir todo o seu patrimônio para quem lhe convir, certo? Inclusive, para que ele afaste o chamado herdeiro colateral, que é um herdeiro legítimo, mas não é um herdeiro necessário, basta que ele não inclua em seu testamento. Então, por exemplo, imagine só um José que não deixou ascendentes, não deixou descendentes, ascendentes e cônjuge, certo? Deixou apenas 3 irmãos. Ele contemple apenas um dos seus irmãos na totalidade de sua herança. Claro, a partir do momento que ele está contemplando apenas um dos seus irmãos, para receber a integralidade do seu patrimônio, ele está excluindo os seus outros herdeiros legítimos, os seus outros irmãos. Ele poderia ainda testar 100% para um seu sobrinho, ele poderia testar 100% do seu patrimônio para um estranho, ele não precisaria nem justificar o porquê. Basta que ele exclua os seus herdeiros colaterais do seu testamento, certo? Ele não vai ter a obrigação de justificar o porquê, certo? Diferentemente de um herdeiro necessário, que eventualmente, como nós vimos, o testador, em ato de última vontade, deve deserdar, certo? Nós vamos ver que existem os casos de deserdação. Então, para que um pai, por exemplo, decida deserdar um filho, ele vai ter que provar, ele vai ter que mencionar, e é claro, tem que ser provado, que aquele filho cometeu algum ato previsto na lei que leve à deserdação, tá bom? Então, olha só o que é que... deixa eu ver aqui... se não existe descendente, ascendente ou cônjuge, o testador desfruta de plena liberdade, podendo transmitir todo o seu patrimônio a quem desejar, exceto, é claro, as pessoas legitimadas a adquirir ou não legitimadas a adquirir em testamento. A observaçãozinha aqui, pessoal, com relação a essa liberdade de testar, é que o artigo 1801 ele prevê hipóteses de não legitimados a receber herança ou legado por testamento. Quem são essas pessoas? Vamos lá aqui para a leitura do artigo 1801. Acompanhe, pessoal. Não podem ser nomeados herdeiros ou legatários. Olhem só, quando eu estou falando que não podem ser nomeados herdeiros ou legatários,
Estou falando que é uma nomeação testamentária, tá certo? Uma nomeação testamentária. Então o inciso 1 ele diz o quê? Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. O que é essa expressão em arrogo, pessoal? O testamento, por exemplo, o testamento público, ele pode ser, quando a gente for estudar os tipos de testamento, as especificidades de cada tipo de testamento, nós vamos ver que, por exemplo, um testamento público, ele pode ser feito por uma pessoa analfabeta, tá certo? Então, alguém que não sabe ler e escrever, ele pode chegar até o tabelião de notas, tá certo? E dizer que quer fazer seu testamento, quer deixar o seu patrimônio, e ele vai narrar quais são os bens, narrar para quem que ele vai deixar, e o tabelião ele vai dar a formalidade, a autenticidade, a vontade daquela parte, certo? Depois a gente vai entrar nesses detalhezinhos. Então, aquela pessoa que aquele testamento lavrado pelo tabelião de notas, tá certo? Ele será lido na presença de testemunhas, tá certo? E se o testador concordar, o testador ele vai apenas colocar o dedão, tá bom? A digital, certo? E outra pessoa irá assinar a seu rogo, tá bom? Outra pessoa irá assinar a seu rogo. O que acontece? Na prática, a pessoa coloca o dedo e a gente faz a menção dizendo que tal pessoa está assinando a rogo de fulano, certo? Essa assinatura a rogo, ela tem o condão de provar que aquela é uma testemunha a mais da vontade da parte, que aquela digital foi apresentada se trata da digital exatamente da pessoa que está que consta no ato, tá bom? Então não é possível, certo? É vedado, não pode ser nomeado herdeiro nem legatário a pessoa que assinou ao rogo, certo? Que assinou a rogo, que escreveu o testamento, nem o seu cônjuge, companheiro, descendente, ou companheiro, ascendente ou irmãos, para evitar, pessoal, uma possível fraude, tá certo? Um vício na vontade. Imagine só que o testador tenha a vontade determinado para quem iria deixar o patrimônio, aquela pessoa que vai assinar rogo, que vai fazer a leitura, que vai ter o objetivo de confirmar realmente que a vontade do testador está formalizada, certo? Ele poderia haver uma tentativa de fraude, certo? Poderia haver uma tentativa de fraude. Também não pode ser contemplado por testamento. No inciso 2, ele fala as testemunhas do testamento, certo? Então, testemunha não pode ser contemplado por testamento, tá certo? Testemunha não pode receber, não pode ser nomeado nem herdeiro nem legatário. Até também, volto a frisar, para que evite um eventual vício na vontade, tá bom? Também não pode ser contemplado o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato há mais de 5 anos, certo? Também não poderá ser contemplado o tabelião, civil ou militar, ou comandante ou escrivão perante a quem se fizer, assim como o que se fizer ou provar o testamento, tá bom? Olha só, quando a gente estiver estudando os tipos de testamento, que a gente vai ver que existe a possibilidade do testamento militar, marítimo, aeronáutico, o testamento público, então as formas de testamento, o testamento ordinário e o testamento especial, a gente vai ver que cada tipo de testamento ele é feito por uma determinada pessoa, tá bom? Ele é feito por uma determinada pessoa. Por isso que ele está dizendo que não pode
a pessoa que lavrou o testamento ser contemplada como herdeiro necessário ou herdeiro legítimo, também com a finalidade de evitar fraude. Já pensou? A pessoa chega lá no cartório para fazer um testamento, tem um patrimônio lá de 1 milhão, e eu, na hora que estou lavrando o testamento, coloco lá o valor de 100 mil reais aqui para mim. Qual a segurança jurídica? Vou lá, leio o ato em voz alta, viva voz, né, que é uma das obrigatoriedades, das formalidades do testamento público, certo? As partes dão uma olhada, mas não identificam. Eu leio o ato, salto, deixo de ler. Então, eu, com o objetivo de fraudar esse testamento, faço isso e deixo um patrimônio, uma herança, um legado para mim, certo? Então, isso só iria ser descoberto após a morte. Então, na tentativa de se evitar fraude, também não pode ser contemplado, tá bom, pessoal? Também não pode ser contemplado quem fizer, as pessoas que fizerem o testamento, certo? No regime de... Sim, então vamos voltar aqui para a gente poder entender a questão das restrições. Vamos lá. No regime da comunhão universal de bens, o patrimônio é dividido em 2 meações, certo? Então, separa-se a parte do cônjuge de um e a parte do cônjuge do outro, para a gente poder entender como é que é feito essa divisão, o que é parte disponível, o que é parte, o que seria parte disponível, o que é parte necessária. Então, a gente pega o patrimônio de quem é casado, tá bom? Pega o patrimônio de quem é casado, divide em 2, certo? Divide em 2. E dentro daquela divisão, aquele 50% do patrimônio conjunto, dentro de 50% do patrimônio conjunto, ele é dividido em 25% como parte disponível e 25% como parte necessária. A gente tem que compreender que não há previsão, não há hipótese, não há permissão de um testamento conjuntivo, tá certo, pessoal? O que seria um testamento conjuntivo? O testamento, a gente vai ver que é um ato solene e um ato individual. Então, cada pessoa ele tem que, se quiser, fazer o seu testamento. Não pode o casal bonitinho até um cartório lavrar um testamento, um único testamento, certo? Lavrar um único testamento. Então, o testamento ele tem que ser um ato individual, até porque normalmente as pessoas, o marido e a mulher, eles vão ter mortes em momentos distintos, né? Então, não vão morrer no mesmo dia, hora, minuto, segundo. Então, cada um vai fazer o seu testamento. Então, assim, claro, a gente tem que observar o regime de comunhão, porque a depender do tipo do regime de comunhão, nós vamos falar de patrimônio individual, patrimônio comum, certo? Existe a possibilidade de uma única pessoa, ter o patrimônio comum, que pertence ao casal, certo? E dentro daquele patrimônio comum que pertence ao casal, a gente vai ter 50% retirar 50% da meação do cônjuge, e os outros 50% será dividido em herança e legado, certo? E o patrimônio particular, que não será dividido, a qual o cônjuge não terá direito à meação. Então, aquele patrimônio particular será apenas dividido em parte disponível e parte necessária, tá bom? Mas assim, para que facilite a compreensão, a gente vai entender que o patrimônio ele é dividido em 2, certo? A depender do regime de comunhão, certo? Então, metade pertence ao cônjuge sobrevivente, ao cônjuge, e a outra metade ao testador. Seria mais ou menos assim, tá bom? Então, a meação de quem é casado, na verdade, ela vai corresponder em torno de 1/4 do patrimônio do casal. Na verdade, a gente divide em 2, metade do cônjuge sobrevivente, a outra metade do falecido, e aquela metade do falecido é dividida em parte disponível e parte necessária, tá certo?
Bom, e como é que é feito o cálculo do que é da legítima, o cálculo, como é que é feito o cálculo dessa legítima, desse bem necessário? O artigo 1847, ele diz o seguinte: calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatida as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Pessoal, a colação, a gente vai ver posteriormente o Instituto da Colação, mas para a gente não ficar voando, vou trazer aqui uma pincelada. Bom, eu quero que vocês guardem para vocês o seguinte: o que seria a colação? Primeiro, é possível, eu faço aqui a primeira pergunta: é possível um pai vender um bem para o filho? É possível? Nós já vimos que é possível um pai vender um bem para o filho, certo? É possível que um pai venda um bem para o filho, sem problema algum, tá certo, pessoal? Eu via muito na comarca de Pubi e ainda vejo assim no dia a dia, que normalmente quando um pai quer transferir um bem para um filho, ele procura um terceiro, aí transfere para o terceiro transferir para o filho. Olha, pessoal, nós estamos diante de um ato nulo, uma simulação. Não façam isso. Não oriente seus clientes a fazerem isso, tá certo? Não há impedimento para que um pai transfira um patrimônio para um filho, certo? Esse ato, ele pode ser anulado, certo? Ele pode ser anulado. E ele vai ser anulado se comprovar que aquela alienação, aquela venda, ela é uma simulação. O que seria uma simulação? Na verdade, o pai não quer vender, o pai quer doar, ele está simulando uma doação, certo? O pai pegou um imóvel de 100 mil reais, está vendendo por 5 mil, ele está fraudando, pessoal. Na verdade, ele está doando o seu patrimônio, para o filho. Então, diante dessas situações, é que os demais filhos, os demais herdeiros, dentro do prazo legal, ele poderia pleitear a anulação daquele ato, certo? A anulação daquele ato. Nós deixaremos de um ato anulável. Uma simulação, no caso de vender para uma pessoa interposta, para aquela pessoa depois transferir para outra, nós deixaríamos de um ato nulo, porque nós estaremos diante de uma simulação, tá bom? Então, é possível a venda de ascendente para descendente? É possível, certo? É possível. E aí, sabendo que isso é possível, eu faço uma nova pergunta: é possível a doação, um pai doar um bem para um filho, certo? Eu já disse que a alienação, a venda do bem, é possível, certo? Aquele ato, ele é anulado. E a doação é possível? A doação também é possível, certo? A doação também é possível, certo? Os demais filhos poderiam anular essa doação? Não. Então, olha só, a doação, ela é possível, certo? Mas em regra, olha só, em regra, porque eu vou trazer depois a exceção, uma doação entre ascendente e descendente é considerado adiantamento de legítima, certo? Adiantamento de legítima. Então, quando um pai faz uma doação para um filho, é como se o pai estivesse adiantando os direitos hereditários daquele filho. Por isso que os demais filhos, os demais herdeiros, não podem pleitear a anulação, certo? Porque na prática, quando a gente fala em instituto de colação, no momento da abertura da sucessão, aquele bem que foi doado, ele deve ser apresentado na herança, certo? Para que seja abatido o valor daquela doação, do valor que aquele herdeiro, aquele beneficiário vai receber da herança, tá certo? Então a gente vai entender que a regra é que a doação entre ascendente e descendente, ela é considerada adiantamento de legítima, tá bom? Adiantamento de legítima. Quando eu disse que a regra, mas há exceções,
é porque existe a possibilidade no caso do doador, ele fazer uma doação entre ascendente para descendente, certo? E essa doação ser relativa à parte disponível, certo? Disponível. Então, o que acontece? Quando eu faço uma doação entre ascendente e descendente, eu já procuro me informar, saber se aquela doação ela é um adiantamento ilegítima, ou se não, ou se ele ainda vai ter direito a herdar a mesma coisa. Então a gente tenta fazer essa investigação, tá bom? Se por acaso não se tratar de adiantamento ilegítimo, expressamente eu vou ter que constar essa situação na escritura de doação, certo? Na escritura de doação eu vou dizer que aquele bem, vou abrir uma cláusulazinha, dizer que aquele bem não corresponde à parte necessária, não está desrespeitando a parte necessária, que faz parte da parte disponível, certo? E que aquela doação não trará prejuízo o direito de herança do beneficiário, do donatário, tá bom? Então, expressamente, a gente vai trazer essa cláusulazinha numa escritura de doação, para que, verificada, quando faça a verificação, se comprovada que realmente não faz parte, aquela doação não ultrapassa os 50% do valor do patrimônio, ou seja, não diz respeito à legítima, aquela doação tem plena validade, tá bom? Então, o cálculo da legítima é exatamente isso. Calcula-se, subtrai as dívidas, subtrai as despesas de funeral, em seguida traz os bens sujeitos à colação, se houver, certo? E a partir daí a gente vai ter um montante, um espólio, certo? E essa herança ela é dividida em duas, parte legítima e parte disponível, tá bom? Então é basicamente isso que acontece. Deixa eu ver aqui o que é que a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, o que é pertinente, que eu já fiz aqui um resumo total, tá bom? Sim, essa situação, pessoal, que eu acabei de mencionar, está prevista lá no artigo 1849. Olha só o que é que o artigo 1849 diz: o herdeiro necessário a quem o testador deixar sua parte disponível ou algum legado não perderá o seu direito da legítima, tá bom? Então, claro, é obrigatório que essa doação ela traga expressamente que aquela doação não se trata de adiantamento ilegítimo, que aquela doação faça parte da parte disponível, tá, da herança. Meus avós, eles doaram uma propriedade para o meu pai, certo? E eu não sei como vieram me perguntar, porque os irmãos, as irmãs dele estavam dizendo que meu pai já tinha herdado, porque já tinha recebido essa propriedade e não tinha mais nada para herdar, e meu pai dizendo que não. Eu não disse nada, fui pegar a escritura para saber realmente se ele ia ter direito ou não. Fui observar a escritura, e na escritura estava lá dizendo que era uma doação, que fazia parte da parte disponível dos proprietários, no caso dos ascendentes dos meus avós, certo? Então fiquei tranquilo, já estava lá constando que não haveria prejuízo relativo ao direito hereditário dele. Então só disse: fique calado, não vá fazer confusão, certo? Deixe quem quiser falar, certo? Que não existe. Foi doado e sua herança será respeitada.
É um tema, pessoal, assim, bastante delicado, certo? Primeiro, porque a gente está falando de pessoas falando de herança, certo? Brigando por herança, ou de pessoas vivas, é como se fosse um monte de urubu esperando a morte do outro, né? Então eu não gosto, sempre, pessoal, assim, 90% das situações, 90% das situações, quando se fala de herança, existe conflito, certo? Existe conflito. Então, sempre é uma situação bem delicada. E o que eu disse para meu pai foi que ele não fizesse confusão, contestar, porque simplesmente vai trazer discórdia entre a família, né? Então, para que estar antecipando um problema? Então, eu orientei só que ele não discutisse, deixasse entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Claro, se lá na escritura não tivesse essa informação, infelizmente a gente teria que aceitar, porque é a previsão legal, né? Então, se não tivesse a informação que era um patrimônio, fazia parte do percentual disponível, ou seja, seria um adiantamento de legítima, aí fazer o quê? Não tinha que ser feito, né? Ia ter que ser feito a colação, certo? Então, voltando aqui, pessoal, pode o testador, uma vez que tem direito de dispor da cota disponível que ele aprouver, beneficiar com ela um filho ou mais. Então, ele pode dar a parte disponível, ele pode deixar para um único filho. Então, imagine só que uma pessoa que tenha 3 filhos, ele pode separar metade, certo, do seu patrimônio, e aquela metade ele vai fazer a legítima, e a outra metade ele pode deixar para um único filho, certo, pessoal? Ele pode, inclusive, através de testamento, ele pode dizer qual é o patrimônio que faz parte da legítima, quais são os bens que faz parte da legítima, quais são os bens que faz parte do percentual disponível. Então ele pode fazer isso. Agora, claro, pessoal, quando a gente estiver falando de patrimônio conjunto, ou seja, o patrimônio que pertence ao marido e à mulher, certo? Então, com relação, quando ele quiser deixar, imagine só um casal casado pelo com regime de comunhão universal de bens. Então a gente estaria diante simplesmente da ameação, né? O cônjuge não teria herdeiro, ele deixa um testamento dizendo o que é que vai pertencer a cada filho, tá bom? Mas aí a gente tem que lembrar que o cônjuge tem direito à metade daquele patrimônio. Então, na prática, essa divisão ela vai ficar como uma forma de orientação, certo? De orientação, a menos que ele deixe o percentual, metade dessa casa para meu filho tal, a outra metade para o meu filho, para meu outro filho, porque assim, em regra, o cônjuge sobrevivente ele tem direito, ele tem preferência na escolha, tá bom? Ele tem preferência na escolha. Então, aqui, o cônjuge sobrevivente ele vai ter direito de preferência na escolha da herança, tá certo? E a outra parte vai ficar para os herdeiros necessários, tá bom? Bom, falar aqui rapidamente sobre as cláusulas restritivas, certo? As cláusulas restritivas. Como eu falei, a parte legítima, ela, embora seja intocável, não pode ser desfalcada dos herdeiros necessários. Admite-se que o testador indique os bens que irão compor a parte necessária, conforme o artigo 214 do Código Civil. Então, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor o quinhão hereditário, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Claro, lá no artigo 218 do Código Civil vai dizer o seguinte: é válida a partilha feita por ascendentes, por atos intervivos ou de última vontade, contudo,
contanto que não se prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, é possível que em vida o autor da herança ele já decida doar, dividir o patrimônio, certo? Em vida, através de atos intervivos. Estou falando de doação de forma livre, tá bom? Desde que não desrespeite a cota hereditária, tá bom? A parte necessária. Bom, compreendendo, pessoal, que o testador tem essa liberdade, tá certo? Eu quero falar aqui um pouco das cláusulas restritivas. O que são cláusulas restritivas? São cláusulas que trazem algum tipo de restrição na herança. Eu trago aqui a cláusula de inalienabilidade, cláusula de impenhorabilidade e cláusula de incomunicabilidade para falar aqui sobre cada uma delas. Então, quando eu falo de cláusula de inalienabilidade, eu estou diante daquela situação onde o testador, aí eu posso dizer que tanto através de atos intervivos, uma doação, como através de causas mortas, testamento, o alienante, nesse caso, ele pode trazer, ele tem a faculdade de trazer cláusulas cláusulas restritivas, certo? Desde que essas cláusulas restritivas, em regra, não seja instituída sobre a parte necessária, tá bom? Porque assim, a parte necessária obrigatoriamente irá pertencer aos herdeiros necessários. Então a regra é que sobre o percentual da legítima, a regra é que não seja possível que o testador ou o doador ele faça restrições à legítima, tá bom? Salvo situações excepcionais. Então, salvo situações excepcionais que deverão ser indicadas, certo? No próprio ato e que serão analisadas, claro, se seriam válidas ou não. Mas assim, diante dessa excepcionalidade, não pode nem o doador nem o donatário ele trazer restrições à parte necessária, à legítima, tá bom? Contudo, ele pode trazer restrições à parte disponível. Então, quais seriam essas restrições? A inalienabilidade, que iria restringir que o beneficiário, seja através do ato intervivos, de uma doação, seja através de uma causas mortas, após a abertura da sucessão, um testamento, aquele beneficiário ele fica impedido de vender, de alienar, certo? Vender, doar, de alienar aquele patrimônio, certo? Essa cláusula de inalienabilidade, ela pode vir por um determinado tempo, uma determinada condição, certo? Ou até mesmo vitalícia, se nada mencionar. Ou seja, vitalícia é que aquele beneficiário ele não poderá alienar aquele bem enquanto ele for dele, ou seja, enquanto ele for vivo. Claro, após o falecimento dele, essa cláusula não vai permanecer para os seus sucessores, tá bom? Então, o prazo máximo de uma cláusula de inalienabilidade seria a vida do beneficiário, tá certo? Então, a cláusula de inalienabilidade ela iria impedir o beneficiário, seja através de atos intervivos, uma doação ou causas mortas, um testamento, de dispor daquele bem, de vender, de alienar aquele bem, vender, de doar aquele bem, tá bom? Nós temos também a cláusula de incomunicabilidade, que é uma cláusula que vai trazer uma proteção com relação à comunicação daquele patrimônio. Então, imagine só um pai que quer doar uma casa para uma filha que vai casar, ou claro, quer doar uma casa para uma filha que vai casar, ou é casado em regime de comunhão universal de bens, e o pai tem não gosta do marido, enfim, mas quer fazer aquela doação, mas com uma cláusula de incomunicabilidade.
Com a cláusula de incomunicabilidade, independentemente do regime de comunhão de bens adotado, inclusive comunhão universal de bens, aquele bem gravado com cláusula de incomunicabilidade não será comunicado com o cônjuge, tá bom, pessoal? Então, assim, independentemente do regime de bens, aquele bem gravado com incomunicabilidade não será, o cônjuge não terá direito, nem ameação fruto de um divórcio, nem a herança, certo? Não será comunicado através de herança também, cláusula de incomunicabilidade. E por fim nós temos a cláusula de impenhorabilidade, que evita com que aquele patrimônio ele seja penhorado, ou seja, ele possa ser utilizado para uma alienação com a finalidade de pagar uma determinada dívida, tá bom? Uma determinada dívida, através de asta pública, seja uma alienação judicial, tá bom? Então são 3 cláusulas restritivas, certo? 3 cláusulas restritivas, a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O detalhe, pessoal, é que a cláusula de inalienabilidade, ela comporta, ou seja, está contido na cláusula de inalienabilidade a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, tá bom? Então, se por acaso, através de atos intervivos ou através de causas mortes, seja por doação ou seja por testamento, o doador, o autor ou o testador traga a cláusula de inalienabilidade, essa cláusula já estará subentendida que aquele imóvel ele é inalienável, impenhorável e incomunicável, tá bom? Já as demais cláusulas, impenhorabilidade e incomunicabilidade, não subentende a inalienabilidade. Eu fiz um testamento recentemente, esse ano já, e o testador, na verdade não foi testamento, foi doação. Eu fiz algumas doações esse ano, certo? E o doador, ele pediu expressamente que fosse colocado a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade. E eu perguntei, e a inalienabilidade? Aí expliquei, na verdade ele não pede para que você coloque essas cláusulas. Ele traz a situação e a gente vai propor. Existe essa forma, que a gente fala, esses termos técnicos de impenhorabilidade, incomunicabilidade, as pessoas leigas não sabem, né, pessoal? Mas elas sabem que não, eu estou doando essa casa para meu filho, mas se eu tenho medo dele morrer e a esposa se desfazer desse patrimônio e tal, eu não queria que ficasse para ela. Tem alguma forma? Tem. A incomunicabilidade. Eu tenho medo de meu filho se desorganizar e esse patrimônio que eu estou doando ser utilizado para pagar a dívida. Impenhorabilidade, certo? São cláusulas restritivas, tá bom? Ademais, pessoal, eu quero dizer que é possível, embora exista qualquer uma dessas cláusulas, certo? A subrogação de vínculos. Então, através de ordem judicial, é possível, por exemplo, um imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade ser vendido, certo? Ser vendido para quê? Digamos, para a compra de outro bem do mesmo valor ou um valor acima, e é claro, aquele ônus que era gravado naquele bem que foi vendido, ele será subrogado, ou seja, ele irá conter no novo imóvel que vai ser vendido. Claro que para que isso aconteça é através de ordem judicial, e é também necessário que se prove a necessidade, certo? Que se prove a necessidade para tal feito, certo? Através de uma ação voluntária, certo? De jurisdição voluntária, segundo o CPC. Então, a parte poderia pleitear a venda de um imóvel gravado com uma cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, certo? E principalmente a incomunicabilidade, já que as demais, ou melhor,
inalienabilidade, já que as demais não iriam exigir autorização judicial para venda, mas digamos, um imóvel com cláusula de inalienabilidade, com ordem judicial, desde se comprovada, se justifique a necessidade, ele pode ser vendido para comprar um outro imóvel, e aquele outro imóvel será subrogado a este que foi vendido, ou seja, aquele ônus será levado a este novo imóvel, tá certo, pessoal? Bom, então a gente encerra o nosso encontro de hoje, falando sobre os herdeiros necessários e as cláusulas restritivas. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês estejam em dias com o conteúdo, certo? Quero desejar a vocês uma boa semana e até o nosso próximo encontro.